A leitura de hoje é um tema assim, né, bem interessante para a gente fazer uma reflexão, que é, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e aí da parábola, né, dos trabalhadores da última hora. Né, não sei, né, se todo mundo conhece a parábola. Vou ler o finalzinho dela aqui, né, que vem falando que ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, né, chama os trabalhadores e paga-lhe, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida, os que tinham sido contratados em primeiro lugar. Julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas o denário de cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não combinastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? O que te pertence está contigo, pega e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E aí na instruções, né, que os espíritos nos dão, né, vem falando que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas e os cristãos. Estes que vieram por último foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberam a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, os espíritas e os cristãos aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque seus trabalhos se resultam do coletivo. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na cumeira do edifício. Seu salário, pois, será proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, sob esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos, sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, e sim adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro,
e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que se liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, assim, né, todos nós fomos chamados, né, pela reencarnação ao momento, né, de novamente estarmos aqui, né, no nosso mandato terreno, a continuar aquilo que nós viemos fazer nas encarnações passadas. Né? Estamos todos aqui para dar a nossa contribuição. Mas aí a gente acha alguns tropeços no meio do caminho, né, e com isso se acha do direito de estagnar. Tem uma história, né, de um monge que ele conta que ele, né, trabalhava no mosteiro, né, seguindo a ordem dos monges, e o superior dele pediu todos os dias que ele descesse a colina e fosse lá embaixo no rio buscar água com 2 baldes, né, 2 vasos. E aí, né, ele punha um pau, né, uma vara no meio, de um lado um balde, do lado outro, e ele subia a colina, né, levando água até, né, o lugar, o mosteiro, para encher a cisterna do mosteiro. E aí todo dia ele fazia isso até que a cisterna se encontrasse cheia. E determinado tempo, né, muitos anos se passou, e aqueles vasos, né, que ele usava, aqueles baldes, começaram a dar fissuras, começou a rachar. E ele mesmo assim insistia no trabalho, né, só que ele tinha que fazer muito mais vezes. Aquilo que ele fazia, né, com 10 vezes, né, 10 idas até o rio e voltava, ele tinha que fazer com 20, e foi, né, aquelas fissuras, né, atrapalhando ele. Mas ele mesmo assim continuou a fazer o trabalho dele. E aí um momento, né, o vaso percebeu que ele estava, né, atrasando o trabalho do monge. E aí ele fala com o monge, fala, né, eu não quero mais atrapalhar o seu trabalho. Eu quero, né, que você me troque por outro balde, outro vaso, porque eu tenho essas fissuras e eu estou te atrasando no seu trabalho. E aí o monge fala com ele, né, tá lá de cima da colina, fala com o vaso, fala assim, olha só o caminho que nós percorremos todos os dias trazendo a água, né, e a água, através das suas fissuras, né, tem caído por esse caminho, e olha só o jardim que nós fizemos. E aí, né, o balde olha e fica assim emocionado, né, com o jardim que se formou naquele caminho. E aí ele fala assim, o meu superior todos os dias abre a janela e fica contemplando esse jardim, que se não fosse pelas suas fissuras e a água, né, caindo por elas, não teria se formado. E aí ele agradece, né, a Deus, agradece por essa beleza e agradece por você, através dessas fissuras, proporcionar isso a todos nós que convivemos aqui nesse mosteiro. Então a gente, através, né, das nossas fissuras, muitas vezes se nega a dar a nossa contribuição. Fala, não, eu não tenho condição de fazer uma boa ação, né, de ser uma boa pessoa. A maioria das vezes a gente só enxerga essas fissuras, as nossas e as dos outros, né? Porque afinal de contas, a maioria das vezes, aquilo que a gente vê no outro é o que nós temos e o nosso ego não nos permite enxergar. E aí a gente vê no outro, né? Então, é muito importante que a gente perceba que só através de nós, só através, né, da nossa personalidade e até usando das nossas fissuras, que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, que Jesus tem para fazer o bem, para estar aqui, né, na Terra, tendo meios de auxiliar outras pessoas. Mas a maioria das vezes a gente usa essas fissuras para reclamar, né, para cada vez mais usar isso, né, de meio para estagnar, para ficar doente, para cada vez mais, né, apontar essa dificuldade e criar um muro, uma barreira que só nós enxergamos e mais ninguém. Não serve de empecilho para nenhuma outra pessoa, a não ser nós mesmos.
Então, né, tem umas reflexões que até a Rosana faz sobre essa história, falando, né, que nós somos os instrumentos do qual Jesus se utiliza para a sua obra, pois Jesus não procura perfeição. Todos nós que estamos aqui encarnados, né, somos os trabalhadores da última hora, porque estamos num planeta em transição e todos nós fomos chamados a essa transição, porque nós também estamos nessa transição. Então, ela não vai acontecer se nós ficarmos enxergando só as nossas fissuras. Se a gente, né, não aproveitar o tempo que tem agora para fazer o que é necessário fazer e ficar esperando, né, que o outro faça. E ficar esperando que essa mudança se faça pelo coletivo, sendo que o coletivo é cada um de nós. Então aí ela vem falando, né, que nossos protetores, nossos amigos espirituais buscam em nós nossa melhor parte e trabalham ela. Eles não veem as nossas fissuras, assim como Jesus. Eles veem o nosso potencial, aquilo que nós podemos ser, qual a nossa contribuição que nós podemos dar neste tempo, neste momento que estamos aqui reencarnados. E aí fala, né, de vários exemplos, como por exemplo, né, o apóstolo Pedro, que oscilou várias vezes, né, que negou Jesus. E mesmo assim, Jesus não o abandonou em nenhum momento. E ele termina a sua encarnação, né, sendo um dos primeiros baluartes do cristianismo, fundando a Casa do Caminho e dando assim continuidade, né, para outros que vinham depois. Assim como, né, Maria de Magdala, o apóstolo Paulo, todos aqueles que Jesus teve contato, seriam pessoas que nenhum de nós iria lá ter contato. Ninguém ia lá conversar com Zaqueu, ou, né, com a mulher que estava lá no poço, porque todos eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Ou o cego, Bartimeu. Então, essas pessoas que já são exiladas, que já são rotuladas, nós mesmos falamos, eu não vou lá conversar com fulano não, sujeira. Aquele ali, ó, né? A gente já faz os pré-julgamentos e mesmo assim se afasta, deixa de fazer o bem que poderia fazer. Mas Jesus, ao contrário, né, nos dá o exemplo do que nós devemos fazer, que é ver o potencial dessas pessoas. Né, que Maria de Magdala começa como uma prostituta, começa como uma mulher, né, de uma vida totalmente errônea e termina a sua encarnação sendo recebida pelo próprio Jesus, que ela terminou, né, com aquelas pessoas exiladas que tinham a lepra e ela se torna uma mulher leprosa e ela convive com eles, que era a maior dificuldade que ela tinha, e ela pregava para eles. O cristianismo, né, chegou, os ensinamentos de Jesus chegou a essas pessoas através dela. E mesmo assim, mesmo com esses exemplos, a gente deixa de fazer a nossa parte, fica reclamando, lamuriando. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã e amanhã. Ah, segunda-feira. Segunda-feira é um dia, né, que é dia de tudo. Segunda-feira é dia de fazer dieta, é dia de ir na academia, é dia de começar a meditar, é dia de fazer todas as coisas. Não, segunda eu começo. Né? Tem até uma menina que é coach, que é até de Juiz de Fora aqui, que escreveu um livro que chama assim, Segunda eu começo. Luísa Nunes, se eu não me engano. Mas é assim, quantos de nós não começam na segunda-feira? E agora chegando o final do ano, não. 2020 eu começo, janeiro eu começo. Janeiro eu vou dar um jeito de fazer uma caminhada, de pedalar, de cuidar de mim, de melhorar minha alimentação. E aí vem aquelas promessas, né, de início de ano. Então, vem falando disso, que nós buscamos exatamente o contrário. Nós buscamos enxergar as nossas rachaduras, as nossas fissuras, as nossas imperfeições e as dos nossos irmãos, que estão conosco a caminho, né? Com a desculpa para não fazer o que nos cabe fazer. Por que será que nos fixamos tanto na parte negativa?
Será que nós temos medo da nossa divindade, de descobrir o nosso potencial, da nossa grandiosidade? Mas além dessas, né, reflexões, né, eu queria que a gente pudesse refletir que, apesar da nossa dificuldade de lidar consigo mesmo, com as nossas rachaduras, com a dificuldade com os outros, né, que caminhamos, que a gente possa buscar refletir sobre a descoberta da nossa divindade e assim chegar a alcançar em algum nível de comunhão com Jesus em nosso coração. Porque a gente fica achando que tem coisa que é muito difícil, que pessoas, né, espíritos como Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, que esses são espíritos muito iluminados, são anjos, né? E não é. Eles chegaram a um ponto acima de nós que são seres humanos. Eles estão manifestando o que nós ainda não estamos conseguindo, que é ser humano. E não é uma questão de angelitude. A angelitude ainda está mais acima, ainda é mais alto um pouquinho. Eles estão mostrando para nós, deixaram um exemplo de como ser humano. Mas isso não inclui uma perfeição, que tanto o Chico, o Dr. Bezerra, né, a Madre Teresa de Calcutá, todos ainda assim oscilavam e tinham seus dias difíceis, os dias fáceis, os dias, né? Até contam as histórias aí do Chico, igual que ele estava, né, num avião, o avião começou a ter uma turbulência e ele começou, né, a gritar: valei-me Nossa Senhora, eu vou morrer agora. E aí o Emmanuel chama a atenção dele. Cara, que isso? Ele falou: o avião tá, né, tá balançando, tá nessa turbulência, o avião vai cair. Ele falou: e daí que vai cair se cair? Ele: eu vou morrer. Ele falou: então morra com dignidade. O Emmanuel falou com ele: morra pelo menos com dignidade, com educação. Imagina, né, notícia, Chico Xavier que faleceu e aí fez o maior escândalo no meio do avião. Que testemunho é esse que você está dando da sua fé? Então ele também oscilava, né? Divaldo está aí contra vários casos que ele passou, dificuldades que ele enfrentou, mas estão nos mostrando que é possível ser humano, fazer melhor, né? Então vem falando que Jesus vem nos convidar à aceitação da diversidade, do que somos dentro de nós, da diversidade do que somos ao redor de nós. É um convite a aceitarmos a diferença, a aceitarmos, né, que somos indivíduos e que termos, né, essas rachaduras não nos torna menor, que sermos diferentes não nos torna menor, nos torna seres humanos. A gente precisa simplesmente aceitar, saber lidar com essas fissuras, com essas rachaduras e nos valorizar, porque isso nos torna únicos. Na China, eles pegam vasos, né, que caíram, que racharam, e aí eles colam esses vasos com ouro. E esses vasos são mais valiosos do que os outros, porque eles são únicos. Aquelas fissuras, aquelas rachaduras ali que eles preencheram com aquele fio ali de ouro, torna eles únicos. Não tem jeito, né, da indústria lá fazer outro daquele jeito. E é assim que a gente tem que se enxergar. E assim poder dar a nossa colaboração como cristão, né, como trabalhador da última hora. Seja, né, como professor, seja qualquer que seja, como pai, como mãe, como tio, como dentista, como enfermeiro, seja qualquer que seja, né, a nossa profissão ou o lugar que nós estamos sendo convocados, aonde quer que nós, né, estejamos, com as nossas fissuras, a fazer o nosso jardim. E o jardim, ele só é bonito, né, por causa da diversidade. Se fosse um jardim só de rosa, a beleza não é a mesma, né, ou só de lírio, ou só de orquídea. Mesmo assim, dentro das orquídeas, a pluralidade que tem, né, de orquídeas. Então, quanto maior a diversidade, maior é a beleza. Por isso que nós somos, né, tão belos, tão
importantes, né, na seara do Cristo, porque nós somos o jardim que Deus plantou. E nós temos que florir aonde Deus nos plantou. Na nossa família, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ser melhor do que nós fomos, mas não melhor do que o outro. Né, melhor do que nós mesmos. Porque por ter as nossas fissuras, né, as nossas rachaduras, eu não vou julgar o outro. Eu não estou numa condição, né, de cima, de olhar de cima e julgar. Por isso que Jesus deixou, né, que Paulo negasse ele 3 vezes. Porque Jesus podia ter falado com ele, falou, ó, né, Pedro, né, você vai me negar, mas, né, preciso que você me negue, porque eles vão me prender. Se você, né, falar que me conhece, eles vão te matar também. E eu preciso que você continue depois. Mas, além disso, Jesus permitiu que ele, né, negasse ele, porque quando o Pedro chegasse num lugar para falar sobre Jesus, e aí eles falassem, não, mas eu não mereço esse homem, né? Eu não mereço conhecer, né, o Evangelho do Cristo, porque eu matei, ou porque eu roubei, ou porque eu estuprei, ou porque seja lá o que fiz de errado, eu não mereço. E aí Pedro falou, eu sei, eu te entendo, porque eu neguei ele. Então é muito importante que a gente não negue esse convite, que a gente receba, né, com muita assim, honra e com muita gratidão dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui de ser nesses trabalhadores da última hora, da gente colocar em prática esse evangelho, da gente florir o nosso jardim, principalmente, né, dentro de nós, independente do que a gente tenha que passar, porque nós temos suporte para passar, nós temos apoio, nós não estamos aqui sozinhos, né? Porque é só através de nós que o Cristo pode se manifestar. Então ele não iria, né, nos abandonar, né? Deus não ia nos deixar a sós aqui, né, à míngua, largado, pensando, né, Deus me pôs aqui, me largou e eu tô aqui sozinho nessa agora, nessa furada aqui. A maioria das vezes a gente encontra sofrimentos voluntários que nós buscamos para nós mesmos. Não que Deus, né, nos tenha nos colocado nele, mas ele pode nos tirar. Então que a gente possa escolher isso, né, ser útil aonde quer que a gente esteja e fazer o melhor que a gente pode fazer, independente das condições. Que aqui aonde a gente está, as condições nunca vão ser favoráveis. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e glória.
e abençoa cada um de vocês, né, meus filhos? Abençoa o lar de cada um de vocês, né, que vocês possam perceber a luz que vocês são, né, que vocês possam perceber todo o amor de Deus por vocês, todo o carinho, né, que nosso Pai maior tem por cada um de vocês. Que vocês possam compreender, despertar cada vez mais para a importância da vida de vocês. E o milagre, né? Cada um de vocês aqui é um milagre. Cada um de vocês, cada dia que acorda e a cada momento do dia de vocês é um milagre. E quantas bênçãos e quanta luz vocês podem espalhar no caminho seus. E também pode também amaldiçoar os outros também. É que muitos ficam assim, eu tenho medo, né, de macumba, tenho medo de um espírito ruim pegar em mim, tenho medo, né, do olho gordo. E às vezes muitas, o que mais atrapalha vocês é o próprio espírito seus, com preguiça, fica deixando as coisas para depois, fica achando que tem muito tempo. E tempo, meus filhos, é uma coisa muito valiosa. Realmente é a coisa que mais vale. Isso não vale dinheiro, não. Vale vida. Então é muito importante aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo amando, aproveitar o tempo com alegria, com as pessoas que se amam, aproveitar perdoando. Porque se vocês tivessem que desencarnar, iam deixar quantas pendências? Quantas pessoas vocês pensam, amanhã eu vou lá ver, amanhã eu falo que eu amo, amanhã, e aí amanhã? E se não acordar amanhã? Como se diz, se acordar do meu lado aqui amanhã. Porque vocês confiam tanto que vai acordar, confia tanto, né? Já estão aí planejando aí as festas do final do ano, tem uns que já estão planejando o pula-pula do carnaval. Mas e o que vocês estão colocando na bagagem espiritual suas? E o planejamento do tempo que vocês vão dedicar à espiritualidade de vocês, o tempo de Deus. De se conhecer, de se melhorar, de se cuidar, de se amar e de espalhar esse amor, de expandir ao redor de vocês as coisas boas, porque é isso que acontece. O que está no coração de vocês é o que sai pela boca. Então, quantos aí, né, estão aí nervosos, estão aí enfesados, estão aí se envenenando, se intoxicando com sentimento de medo, de raiva, de ódio, de egoísmo. Estão se intoxicando com isso e aí com isso estão expandindo essa energia ao redor de vocês. E aí traz para a vida de vocês mais disso. Porque querem ter abundância, né? Querem alcançar a prosperidade, querem um relacionamento maravilhoso com a família, né? Com o companheiro, com a companheira. Mas como é que alcança isso se não tem isso consigo mesmo? Se não se ama, se não se conhece, se não consegue ficar sozinho, tem a necessidade tão grande de ter uma outra pessoa, né, que aí fica até agora, tem umas coisas, né, que é tudo trocado, que antes falava que, né, antes, né, sozinho do que mal acompanhado. Agora fica aí falando, né, que não vale nada, mas eu gosto de você. E mesmo assim, eu continuo, eu vou nessa. Né, e a todo momento, meus filhos, essa matéria, né, essa coisa aqui do planeta, dos que estão encarnados e
Querem o quê? Um esvaziamento. Querem cada vez mais que vocês tenham uma descrença para consumir cada vez mais. Porque quanto mais sozinho se sente, quanto mais vazio se sente, acha que as coisas externas resolvem. Acha que comprar as coisas resolve. Acha, né, que parecer bonita aí nas fotos resolve. É uma felicidade comprada. Porque, né, cultivar a Deus, falar de Jesus, isso fala, nossa, mas que pessoa chata, né? Isso não dá ibope, isso não é bonito, isso não ganha, né, os negocinhos lá que pede pra... Isso não, ninguém quer saber. Isso aí não... Fala, isso aí não acrescenta nada. O caminho, meus filhos, realmente é nadar contra a correnteza. É apesar das fissuras e de essas fissuras rotular vocês aí, porque não vai ter jeito de vocês agradar todo mundo, nem o Cristo conseguiu, arrumou, teve quem fosse lá pregar ele lá na cruz, teve quem cuspisse nele, deixaram o outro ladrão lá ser solto, colocaram ele no lugar. E se ele viesse hoje, ia acontecer a mesma coisa, porque ainda não atingimos, né, ser humano. Porque ainda não nos amamos completamente. Como é que vamos amar o outro que diz que nos ama? Que ele veio, né, para nos salvar. Então, ele é um modelo de conduta. É um modelo a ser seguido. E deixou muitos outros, né? Por isso que ele pegou os apóstolos, que ele podia ter colocado, primeiro que ele não precisava ter reencarnado, ele podia ter descido do céu, e com a corte celestial, e aí botava para quebrar, porque poder para isso ele tem. Mas ele veio de uma família, ele reencarnou, ele passou por todo o processo de desenvolvimento e quando ele foi chamado a dar a contribuição dele, o testemunho dele, ele deu, cumpriu todas as profecias. E aí, né, os apóstolos dele eram seres humanos ainda em treinamento, né, disso, do conhecimento de si mesmo, oscilavam ainda, mas ele utilizou todos eles, que eram, né, pedras brutas a ser lapidada, para deixar para todos nós esse exemplo, que é possível fazer. E assim como ele não desistiu de Pedro, né, nem de Maria de Magdala, nem de João, né, nem de Paulo, que o perseguia ferrenhamente, ele não desistiu de nenhum deles. E assim não desistiu de nenhum de nós. Então pensem nisso, meus filhos. Se ele não nos julga, se ele nos ama incondicionalmente, porque é assim que ele foi criado, porque todos nós fomos criados para o amor. Então por que ficar julgando o outro? Por que ficar se culpando, se julgando também, se diminuindo, se menosprezando, colocando defeito? Né? Olhando, olha no espelho e fala, nossa, mas que coisa horrorosa que eu tô nela hoje, né, gente? Não dá vontade nem sair de casa. Mas se eu pudesse, ficava aqui quieto. Então por que fazer isso consigo mesmo? Se Deus que nos criou não faz e espera de nós a nossa contribuição, é importantíssimo que nós sejamos quem somos, que nós assumimos a nossa individualidade, seja o que tiver que ser, seja que goste de quem gostar, que faça o que fizer, sou assim, pronto, ser autêntico. Porque só quando se é autêntico que se desenvolve a empatia. Porque só quando você assume que você é autêntico e você sabe a dor de ser quem você é, e você consegue valorizar a caminhada que você fez, é que você consegue olhar para o outro e falar assim, ele é daquele jeito, mas ele paga um preço de ser quem ele é também. Então se valorizem, meus filhos.
Valorizem a história de vocês, que não começa só nessa vida, vem de outras, mas ela é única. Só vocês têm a trajetória de vocês. Então se amem, independente das fissuras, das rachaduras que tem. Porque é só você que construiu essa história. Você é o único autor. Só você também pode mudar ela. Então, cabe a cada um de vocês dar o tom, o toque da música, como diz aí, o que vocês querem ouvir nessa caminhada, o caminho que vocês vão fazer, depende só de vocês. Então aproveitem para ser luz, para ser amor, para ser coisa boa, porque é isso que nós vemos em vocês, é isso que nosso Mestre Jesus e nosso Pai maior vê. O potencial divino de cada um. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês percebam isso. A luz que vocês são, o milagre da vida. Que a Virgem Maria ampare vocês. É isso, agora tem esse negócio, né, filho? Até eu acostumar com isso aqui, meus filhos. Vocês